Danri Dantas. É isso? Me corrija aí se eu falar errado. Está presente aí, né? Que anotou aqui. Nilton Marinho, Clesimar César, Márcio André, Ivan Soares, Francisco Rodrigues de Paiva, Glauber, nós já anunciamos a presença, diretor de operações da Urbana. José Roberto de Andrade, também gari da Urbana. Erimar Silva, auxiliar de serviços correlatos da categoria. Soraya Godeiro, que acabou de sair, salvo engano. Marcos Elias Pereira, auxiliar de serviços correlatos da Urbana. Fernando Antônio, aposentado da categoria. Opa! Não é da categoria, mas é um aposentado contínuo aqui na Câmara. Quero aproveitar de público lhe parabenizar, viu, que muitas pessoas pudessem fazer isso, acompanhar os trabalhos aqui na Câmara. Eu sou testemunha que Fernando é um aposentado, mas não está inativo, né? Está ativo. Praticamente, talvez tenha mais presença aqui na Câmara do que alguns vereadores. Parabéns. Sérgio Paula, gari também da Urbana. E agora? Ajuda os universitários aqui. De Paiva Barreto. Fizemos uma comissão aqui para ler esse nome. Como é o nome mesmo? Walter? Walter. Rapaz, faça a letra que um analfabeto consiga ler, entendeu? Arthur Lucas Pimentel Teixeira, estudante. Luciano Paraíso de Moraes. Isso. Isso é um paraíso, né? Até no nome aí. Gari também é Urbana. Não sei se sua esposa ou sua namorada, não sei, ele acha também um paraíso, né? Mas tá no nome. Francilene da Silva, é isso? Rocha? Da Silva Rocha. Auxiliar correlatos da Urbana. Roberto Lima de Santana, também gari da Urbana. Ricardo Alexandre, gari da Urbana. É importante ler porque hoje eu vou para audiência pública lá na Câmara. Aí a esposa vai e liga, né? O marido, né? Liga a televisão. Aí se não leu o nome aqui, rapaz, você me enganou. Você foi para lá não, você foi para outro canto, deu o golpe aí. Então, para evitar problemas em casa. E as câmeras estão mostrando também. G. Anderson, é isso? G. Anderson. D. Anderson. Ah, porque você puxou aqui a perna do D. D. Anderson Robson Alves de Souza, também gari da Urbana. Luiz Alcântara, auxiliar de serviços correlatos. Carlos Jaderson da Silva, também auxiliar de serviços correlatos. E depois, no decorrer aqui da audiência, a gente lê os demais, tá certo? Vamos lendo gradativamente aqui, conforme for chegando. Então, antes de passar aqui a palavra aos representantes aqui à mesa, que eu sugiro que seja, que faça a abertura, a primeira fala, seja o representante dos trabalhadores, até para poder explanar melhor, que na sequência seja a Urbana, representada aqui por doutor Leonardo. Acho que o senhor é advogado, é isso? Isso. E por último, para a OAB, né, porque já houve, né, fica melhor, já houve a Urbana, já houve os trabalhadores, né, situar melhor. Então, eu quero dizer que eu não sou vereador de Natal. Primeira coisa, eu estou vereador provisoriamente. O mandato são 4 anos. Já se passaram pouco mais de 2, falta menos de 1 ano, e menos de 2 anos. E durante esse período que aqui estamos, procuramos fazer um mandato voltado a quem trabalha,
voltada especialmente àquelas pessoas que são exploradas diariamente pelos patrões. Sejam patrões em empresas privadas, sejam patrões em empresas públicas, encontram esses trabalhadores um lugar de socorro quando já não consegue, através das suas representações sindicais, êxito, encontra esse lugar de socorro e de amparo no nosso mandato. Sempre fizemos isso, porque a minha origem, como já disse, eu não sou vereador, eu sou um trabalhador vigilante. Essa é a minha função. Foi para isso que eu fui concursado na UFRN. Essa é a minha função. Então sei muito bem o que passa cada trabalhador ou cada trabalhadora em seu ambiente de trabalho, seja ele qual for. Uns mais agravados do que outros, uns muito piores, com condições muito piores do que outros locais. Sou sindicalista também, dirigente sindical, quase 10 anos, estadual, pelo Sinteste-RN, o Sindicato dos Servidores Técnicos da UFRN. Foram 3 mandatos consecutivos e talvez não tenha tido um quarto porque não me candidatei. Acho que para um sindicalista, isso é a minha opinião, respeito quem pensa diferente, 3 mandatos é o suficiente, porque senão o sindicato passa até a cara do dono, né? Você olha para o sindicato e diz, é o sindicato de fulano, né? Porque você já está há tanto tempo. Então eu sempre disse que meu tempo máximo numa atividade sindical seria 2 ou 3 mandatos. Tanto que terminou, eu disse, não quero mais. Vários colegas insistiram porque eu me candidatasse e eu disse que não queria mais. Fui dirigente sindical nacional, representei todos os técnicos administrativos das universidades brasileiras, na FASUBRA, com sede em Brasília. Também 3 mandatos e disse a mesma coisa, não quero mais. Antes disso, tinha representado também todos os trabalhadores das universidades públicas e privadas brasileiras, na Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Também fiquei por 2 gestões. Então, eu falo isso para dizer que essa é minha origem. É lutar junto aos patrões para garantir a ampliação dos direitos e das conquistas dos trabalhadores. Então fiquem muito à vontade, os trabalhadores da Urbana e as trabalhadoras da Urbana que aqui estão e os que não puderam vir. Abre-se um parênteses para dizer que muitos não vieram, porque infelizmente não conseguimos a liberação da empresa. Eu quero dizer infelizmente, porque eu fui pessoalmente falar com o diretor-presidente, inclusive o diretor-presidente chamou o diretor de operações, Glauber, lá na sala, e eu quero dar um testemunho aqui, que fiquei frustrado, eu saí frustrado e decepcionado com a direção da Urbana. Porque acho que quando nós procuramos qualquer gestor e propomos um diálogo, propomos uma negociação, eu acho que você pode não conseguir o que você propõe, mas você deve pelo menos ter uma contraproposta. A direção da Urbana não foi capaz, com uma atitude muito antidemocrática, muito autoritária. Imagine, foi assim comigo, que representa o povo. Não quero crer como é a atitude da direção da Urbana com vocês, trabalhadores. Acredito que a direção tenta pisar na cabeça de vocês. Eu queria que vocês dissessem isso aqui, se é verdade. E insisti, pedi a liberação de 50, já que tem um quadro de mais de 600. Eu sei que o serviço está precário, falta pessoal, sei tudo isso. E pedi, tanto que pedi para liberar menos de 10%. Pensando eu que a direção da Urbana ia dizer, não podemos liberar 50, mas podemos liberar 40, podemos liberar 30, podemos liberar 20, 10, 5, 1. Não propôs nada. Mas quando eu saí, quando eu saí da sede da Urbana, eu vi vários trabalhadores lá fora, sentados, batendo papo, e eu fui perguntar. Eu digo, tem muita gente de sobra, porque o diretor-presidente acabou de dizer aqui que não libera porque falta pessoal.
Se liberar, compromete os serviços. E as pessoas dizem, não, a gente está aqui porque não tem EPI, equipamento de proteção individual, tem a questão dos exames também. A gente está aqui e não faz nada, fica o dia todo aqui. Aí eu insisti, liguei ontem, falei com o diretor de operações que aqui está. Eu gosto de falar essas coisas melhor na presença, né? Que diz que a ausência é atrevida. Falei pessoalmente, por telefone. O diretor ficou de entrar em contato com o diretor-presidente, que tinha saído para uma visita com o secretário da Censul, e de dar um retorno à tarde. Esse retorno não chegou, e eu soube através dos trabalhadores que foram lá também, é que negaram que essas pessoas que passam o dia lá, que não fazem nada, porque não por culpa delas, dessas pessoas, desses trabalhadores, mas também não puderam vir, foram vetados pela empresa. Mas por que isso? Será que não é importante para Natal discutir a qualidade de trabalho dos servidores da Urbana? Não é uma situação corporativa, não é. Os garis que aqui estão, que buscam melhores condições de trabalho, é porque tendo melhores condições de trabalho, tem como prestar melhores serviços à população. Ninguém consegue trabalhar bem se não tiver motivação. E a motivação para o trabalho se vem de várias variantes. Se vem da questão salarial, mas várias pesquisas comprovam, pesquisas científicas comprovam, que quem mais mobiliza, quem mais dá ânimo ao trabalhador, não é o salário. Eu pensava que era, não é. É a condição de trabalho. A pessoa rende muito mais, se motiva muito mais, quando as condições de trabalho são boas, do que quando o salário é bom. Claro que as duas coisas, elas se completam. Mas é em primeiro lugar as condições de trabalho. E essa condição de trabalho, essa motivação, pelo relato, os relatos da comissão que nos procurou, que foram vários trabalhadores, é que as condições de trabalho não são boas e o tratamento da direção da Urbana é péssimo. Então eu quero aqui parabenizar a todos vocês que fizeram o esforço de aqui estar. Eu acho que a direção da Urbana apostou que não viria ninguém para cá, que não viria nenhum gari, e aí ia ficar a palavra dos garis vazia. Eu quero aqui de forma respeitosa, muito respeitosa, porque eu conheço o Sindilimp, sei que é um sindicato de lutas, participei de várias atividades com o Sindilimp, quero dar esse testemunho aqui, dizer que é uma das entidades que mais luta no nosso estado, mas quero fazer uma crítica construtiva. A direção do Sindilimp era para estar aqui, porque aqui estão os trabalhadores representados pelo seu sindicato. E cadê o seu sindicato? Se um diretor não pode vir, cadê os outros? Será que ninguém poderia vir para essa audiência? Ou foi uma decisão política do sindicato de não vir? Claro, já disse, respeito os encaminhamentos, as decisões de cada entidade. Respeito. Mas eu tenho o direito também democrático de fazer a crítica. Do jeito que eu estou fazendo aqui a direção da Urbana, também estou fazendo a direção do Sindilimp por não estar aqui com a sua representação ou com o seu representante. Com isso eu encerro essa introdução, já agradecendo a presença da OAB, agradecendo a presença da representação da Urbana, agradecendo a representação aqui à mesa dos trabalhadores garis, que foi uma representação escolhida entre os pares, obviamente, e agradeço muito a presença de todos os garis, homens e mulheres, porque eu estou vendo aqui também mulheres, que abriram mão da sua folga, que trabalharam até a noite, que deveriam estar descansando agora pela manhã, ou que vão trabalhar à tarde, e que também deveriam estar descansando para trabalhar bem à tarde, mas que abriram mão para vir para cá, fizeram esse esforço para aqui estar, porque infelizmente a direção da Urbana não teve essa visão de que
esse debate hoje aqui é um debate que vai produzir efeitos positivos para a urbana, para a direção da urbana, para os trabalhadores e, acima de tudo, para a população, que deverá, como reflexo dessa audiência, ter um trabalho mais efetivo. Então fica aqui os nossos agradecimentos e a certeza de que nós sairemos dessa audiência com encaminhamentos viáveis para contribuir com os serviços da urbana. Quero aqui anunciar a presença também do doutor Alexandre Érico Alves da Silva, que é juiz do Tribunal Regional do Trabalho, que nós já tínhamos convidado, né? Já tínhamos deixado o convite aqui em aberto, mas reforçamos o convite para vir aqui compor a mesa com os nossos agradecimentos. Presente também Luiz Benício Tavares Siqueira, jornalista, assessoria de comunicação social do TRT. É isso? Ok. Então, doutor Alexandre, nós já tínhamos anunciado aqui. Vamos começar pela representação dos trabalhadores, né, até para situar melhor a problemática. Depois, a representação da urbana. Depois a OAB, depois Vossa Excelência. Tudo bem? Depois a Ana passa aqui e a gente anuncia. Já tem uma lista aqui, inclusive, de pessoas que vão falar, tá? Só para dizer como é que vai funcionar aqui. Quem nunca veio participar de audiência, obviamente não tem como adivinhar, não sabe como funciona. Nós vamos abrir a fala aqui, a mesa. Vamos facultar em torno de 7 minutos para cada um. Mas nós não seremos rigorosos. Se nós notarmos que não está sendo repetitivo, a gente vai ser tolerante com o tempo. Não tolerante demais. Depois nós vamos facultar a palavra a cada um de vocês que queiram falar por 3 minutos. Então já tem uma lista aqui, eu acho que tem umas 5 ou 6 pessoas que se inscreveram. Se chegar algum vereador ou alguma vereadora, tem precedência na fala, tem prioridade, mas eu já peço desculpas se chegar. Eu vou falar para os colegas que a gente costuma não fazer isso nas nossas audiências, de dar essa precedência. Então a gente alterna, certo? Então vai um trabalhador e um vereador, um e outro, vai alternando. Eu acho que isso é bom também para o processo democrático. E tem sido assim até agora nas nossas audiências aqui, a gente não tem tido nenhuma dificuldade em relação a isso. Então vamos convidar também a doutora Ileana Muniz, Neiva. Ileana Neiva Marinho, que é representante do Ministério Público do Trabalho. Também seja bem-vinda aqui a mim. Pedi só para afastar aqui um pouquinho. Acho que nós usamos a Rexona hoje, fazendo propaganda aí já. Só vou dar uma explicação aqui, para a gente não ter problemas e eu depois não ser cobrado injustamente. Eu procuro ser muito ético em tudo que faço. Quem representa a categoria dos garis é o Sindilimp. É óbvio que tem trabalhadores do Sindilimp que também são sindicalizados ao Cisenat. Mas, majoritariamente, quem representa a categoria do Sindilimp é o Cisenat. O Sindilimp. Os garis é o Sindilimp. Eu não vou entrar nessa seara de querela sindical ou disputa sindical. Não vou entrar. Então, peço desculpas. Notei que a representante do Cisenat que aqui esteve não gostou. Peço desculpas. Peço desculpas aos colegas que estão reivindicando a presença do Cisenat, mas eu não vou fazer isso
porque simbolicamente não vai ficar bom. Vai aparentar que é uma querela entre o Cincenate e o Sindilimp, e não uma luta por condição de trabalho dos trabalhadores. Então eu estou fazendo essa explicação porque, como já disse, eu procuro ser muito ético em tudo que faço. Tá ok, já está feito aqui. Alexandre. Então vamos facultar a palavra ao representante dos trabalhadores, escolhido democraticamente entre todos vocês, o servidor Paulo Luiz Neres, que pode ocupar aqui a tribuna com tempo de 7 minutos, e quando faltar 1 minuto eu aviso. Aperta o botãozinho. Bom dia a todos. Eu tenho para mim que a felicidade é tão grande do dia de hoje, que hoje é dia de São José, deveria passar a ser o dia do Gari, por esse momento singular, esse encontro nosso aqui. Quero saudar a mesa no nome do vereador Sandro Pimentel, que foi bastante sensível à nossa solicitação desse espaço nessa casa, que é a Casa do Povo. Por isso nós estamos aqui. Bem, existe dentro da urbana, 2 urbanas, para a gente começar. 2 urbanas. A do pessoal das 30 horas, o administrativo e o pessoal das operações, que são esses aqui que eu estou vendo, que são os grandes trabalhadores da urbana. O administrativo, ele tem o papel dele lá, mas 30 horas são os que mais ganham. E nós, operadores, garis, auxiliar de serviço correlato, e não agente de limpeza. Que o que acontece na urbana, porque 7 minutos passa rápido, o que acontece na urbana é o seguinte: diz, é isso, acabou. É a saudade da ditadura, eu tenho certeza disso. Eu nunca disse a coisa com achismo, porque achismo é a ciência dos idiotas. A democracia é muito bonito, mas mais bonito ainda é o exercício da democracia. Mas quando se tenta exercitar a democracia, muita gente persegue quem quer o exercício da democracia. É muito triste isso. O Holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial, que vitimou mais de 6 milhões de judeus, se ninguém retratasse, alguém ia dizer, é mentira. Então é importante esse momento nosso, para que todos aqui, componentes da mesa, e as pessoas que estão em casa, saber que nós que limpamos as ruas da cidade do Natal, o que acontece com a gente. Falta de sensibilidade, é a insensibilidade da gestão. Ser gestor é prevalecer o bom senso. Você tem que saber o outro lado, reconhecer o outro lado, e não desdenhar o quem está do outro lado, que é o que acontece. O desdenho, o assédio moral velado, é o que acontece na urbana. Todos aqui, que estão aqui presentes, foram assediados e continuam sendo assediados diuturnamente na urbana. E digo mais, que esses que estão aqui, depois, vamos ver, serão perseguidos dentro da urbana. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Só que são novos tempos. São novos tempos. Temos os nossos direitos. Temos os nossos direitos. Opressão jamais. O direito é nosso. E uma coisa que acontece diuturnamente na urbana é a luta por banheiros químicos nas turmas. São 9 anos os concursados que aqui estão. 9 anos. O descumprimento total do edital do concurso. O concurso diz: gari
e auxiliar de serviço correlato. E agora estão querendo que todo mundo seja agente de limpeza. A diferença do correlato para o gari, tocando em miúdos, é porque o correlato não faz a coleta domiciliar. Então quem fez para correlato, ele não quer fazer a coleta domiciliar. Outra coisa, protetor solar. Muitos dos nossos trabalhadores estão na labuta sem o protetor solar. E quando se negam a ir para o trecho, eles são assediados mais uma vez. Mais uma vez. Outra coisa importante, a questão do uniforme. A padronização do uniforme. Uns dizem que temos que utilizar o óculos de proteção, outros dizem que não. Não existe essa padronização do uniforme na questão dos trabalhadores das ruas. Estou falando quem trabalha 36 horas, não é do administrativo. E uma coisa, avançar é preciso e sempre preciso. E não existe no mundo duas verdades. Uma é verdade e a outra é mentira. E a truculência não vai levar a nada. Para que sirva de recado. A truculência não vai levar a nada. Vai gerar processos, denúncias e mais processos. A empresa é mal vista, não é pelos conquistados, não. É por pessoas que lá já se encontravam. Pessoas que cometeram alguma coisa. Então que aquelas pessoas vão pagar pelo que fizeram. E não nós conquistados. Que aqui estão, na sua maioria, que são conquistados. Que são as pessoas que são assediadas. Quer ser assediado, vai ser conquistado na urbana. É uma prática natural. Natural. Muitos companheiros nossos queriam estar aqui, mas eles, por medida de não querer ser perseguido, pai de família, como todos aqui são, e a gente respeita, não estão aqui. Como o tempo é curto, Sandro Pimentel tocou na questão do Sindilimp. Ele é o sindicato natural, mas ele não é o sindicato a qual os trabalhadores aqui optaram. É um sindicato que ele não está aqui. Teve a database, escondeu-se o tempo todo, negociou com a urbana e deu um mísero aumento de 8,9. Tem trabalhador na urbana que o salário base era 779. Ele teve um aumento de R$ 69. Trabalhando 36 horas. E existe uma contrapartida de um trabalhador, tem outros trabalhadores, um exemplo, que ele trabalha 30 horas. O aumento gerou um impacto de R$ 1.522 no salário desse camarada. Ele recebe mais de 17 mil. Essa é a verdade da urbana. Vamos esconder por quê? Se esse momento é único. A gente tem que refletir. Agora, quem limpa a rua, a saúde entra em greve, mas você só sente falta se você estiver doente. Mas o gari, se não pegar o lixo da sua parte, você diz, espera, esse mau cheiro aqui, cadê o gari? Gari, um profissional anônimo, que todos aqui são garis e correlatos. Todos aqui são aqueles que vestem o uniforme laranja, que só tem um hoje aqui, que é o senhor Aldair, mais conhecido como Ronaldinho, veio de uniforme. Somos nós que limpamos a rua de Natal. Todo trabalhador é digno. Mas espera aí, na hora do acordo coletivo, como é coletivo se os trabalhadores não participaram? Eu quero saber quem é um trabalhador aqui que participou. Ninguém participou, ninguém opinou. O auxílio coleta, tiraram o auxílio coleta dos garis.
tiraram o auxílio coleta dos garis. Aí colocaram uma produtividade que consta no edital, que não é paga há 9 anos, num valor de 1,50 e no outro valor de 1,75, sem negociar com os garis. Como é que você negocia se a parte interessada não está presente? Gente, isso é saudade da ditadura. É saudade da ditadura. Eu sei que o momento é propício, e peço a meus companheiros que cada um foi assediado de formas diferentes. Que cada um externe, bote para fora, diga o que você está sofrendo dentro da empresa. E fale, porque o seu problema não é o meu problema. Mas a nossa luta é coletiva. A luta é coletiva. E no livro de Pedro diz: se os homens não clamar, as pedras clamarão. E os homens vão clamar. E vão continuar a clamar. E todo gestor público, a nomear ou colocar pessoa em empresa pública, 1 minuto. Ele tem que saber se aquela pessoa gosta do cheiro do ser humano. Se ele tem condição de manter uma relação interpessoal com alguém. E não de ditador. Que de ditador está cheio. E a gente não aceita ditador. Quando não se quer trabalhar, vá para casa. Vá para casa. E fique calado na sua insignificância. Sou pai de família, vou completar 49 anos. Tenho 30 anos que trabalho de carteira assinada. Eu nunca vi tamanha insensibilidade. Tamanha insensibilidade por alguns gestores ali. Por alguns. Agora eu sei que muitas das vezes não chega lá na direção. Fica ali por baixo. Eles camuflam ali por baixo. Tentam persuadir o camarada ali. Tentam enganar, ludibriar. E o camarada, muitas das vezes, sem nenhum apoio, principalmente do sindicato que se diz natural. Por que o sindicato não quis vir para cá? Por quê? Quem se esconde de algo. Quem se esconde de algo. E quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. E a verdade sempre vai prevalecer. Não devemos nos calar. Nós fazemos nosso papel, ao qual é feito, é o de trabalhar. Todo mundo aqui trabalha. Muito obrigado a todos. E venham falar, a tribuna está aberta. Muito obrigado. Nós agradecemos a fala aqui do servidor Gari Paulo Luiz Neres. Queremos anunciar agora a próxima fala do Dr. Leonardo, Departamento Jurídico da Urbana. Enquanto ele se desloca ali, vai chegando, com o mesmo tempo, 7 minutos, eu vou ler aqui um memorando da nossa colega vereadora Amanda Gugel. Ela pediu para ler a íntegra, então vamos atender o pedido da nossa colega. Excelentíssimo senhor vereador, vimos por meio deste justificar a ausência da vereadora Amanda Gugel na audiência pública para discutir as condições de trabalho dos garis por motivo de doença. Salientamos que a vereadora expressa toda a sua solidariedade à luta dos garis e já havia agendado sua participação na referida audiência. Contudo, esta manhã, Amanda Gugel acordou muito enferma, impossibilitando sua vinda. Sem mais para o momento, agradecemos. Quero desejar aqui também ficar solidário com a nossa colega Amanda, desejar aí breve recuperação, não sei do que trata, mas é questão de saúde. E, de fato, ontem, por 2 vezes, ela confirmou que estaria hoje aqui nessa audiência. Então, vai aqui as nossas energias positivas para que a nossa colega se restabeleça o mais rapidamente possível. Com a palavra, então, doutor Leonardo Lopes Pereira, representando aqui neste ato a Urbana. Bom dia, vereador Sandro Pimentel, em nome do qual saúdo os membros da mesa e demais presentes. De início e de antemão, até por respeito às entidades,
A Urbana se abstém totalmente de manifestar qualquer posição em relação à representação do Sindilimp e com seus trabalhadores. É uma relação sindical garantida constitucionalmente e que a Urbana não vai e não pode e não quer interferir de forma nenhuma. Então, essa posição é a posição da Urbana hoje e que não vai ser quebrada. Nós vamos respeitar as instituições e as entidades representativas dos trabalhadores. Se há qualquer divergência, não é a diretoria da Urbana que vai atuar ou fazer qualquer medida para modificar isso. Bem, de forma a explanar o histórico da Urbana, nós temos uma história ruim para essa empresa. É uma empresa que, desde 1988, 87 mais ou menos, tem débitos trabalhistas. Débitos de FGTS, débitos de INSS. Não é nenhum segredo isso. É uma empresa que que teve problemas em sua gestão ao longo dos anos. E quando assumimos em 2013, a diretoria que hoje se encontra com algumas reformulações, nós buscamos paulatinamente sanar esses problemas, tentando regularizar a FGTS, tentando regularizar a INSS. Passamos a pagar em dia essas verbas desde 2013, sendo que o passivo hoje soma mais de 140 milhões de reais, então não é um passivo que pode ser sanado do dia para a noite. Assinamos termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, a fim de regularizar a individualização da FGTS dos trabalhadores. Então, nós viemos adotando paulatinamente várias medidas a fim de melhorar a relação de trabalho na Urbana. Uma das situações que foi identificada desde o começo foi um tratamento diferenciado, digamos assim, entre o trabalhador que foi aprovado em concurso público, realizado, salvo engano, em 2005, e os trabalhadores anteriores a 88. Por quê? Porque a Urbana, até hoje, já só teve 2 ingressos. Um dos trabalhadores antes de 88, que foram contratados diretamente, e, após isso, somente em 2005, mediante concurso público para HIs e auxiliares de serviços correlatos. E nosso primeiro papel foi acabar com isso. Todos são trabalhadores igualmente da Urbana, sejam concursados, seja com entrada anterior a 88, não há diferença entre os trabalhadores. E não há motivo para serem tratados diferentes. O regime jurídico é o mesmo, a empresa é a mesma, o sindicato é o mesmo, então não há motivo para tratamento diferenciado. E essa foi a primeira medida que nós adotamos. E, naturalmente, todo choque de gestão causa estranheza, causa impacto na forma como a empresa conduz. Então, houveram muitas dúvidas sobre essa condução que a Urbana passou a dar, de tratar todos de forma igualitária, equânime. E começaram, a partir daí, a surgir algumas dúvidas quanto a supostas existências de assédio moral, onde, principalmente relacionado a trabalhadores de cargos de confiança, de encarregados e outras chefias, onde essas pessoas estariam assediando moralmente esses trabalhadores, seja concursados ou vice-versa. Quando o chefe era concursado, assediava o anterior 88, e quando o chefe era de anterior 88, assediava o concursado. Então, foram abertos diversos procedimentos, foram feitas mudanças na forma de gestão, foram feitas avaliações dessas condições de trabalho com equipes de psicólogo, assistente social, foram feitas audiências no Ministério Público do Trabalho, foram feitas audiências no Ministério do Trabalho, todas a fim de verificar essa situação de suposto assédio moral. E nenhuma delas efetivamente concretizou-se como assédio moral nesse ambiente. O que não quer dizer que não há condições de se melhorar a relação entre chefes e subordinados. Não quer dizer isso. Sempre há espaço para melhorar. Quem achar que não há, já começa partindo do equívoco. Então, essa questão do assédio moral
se tornou uma espécie de jargão dentro da Urbana que acaba dificultando a identificação de reais situações de assédio. O representante dos trabalhadores também falou na questão dos banheiros químicos nas ruas. Já houveram processos judiciais quanto a isso, onde foi identificada a não obrigação da Urbana de fornecer esses banheiros químicos nas ruas por uma inviabilidade prática da situação. Imaginemos Natal a Urbana ter que manter banheiros químicos espalhados por toda Natal. Seria algo impraticável. O que não quer dizer que a Urbana não busque meios de melhorar as condições dos trabalhadores. E nós estamos licitando, nesse momento, ônibus que passaram a fazer o transporte de trabalhadores com banheiros. Então, ao invés dos banheiros químicos fixos, como normalmente se pleiteia, nós vamos ter banheiros nos ônibus que transportam trabalhadores, para que os trabalhadores naquele trecho possam ter aonde se identificar um banheiro, que não necessariamente seja de um colégio, de um conselho comunitário ou de outra instituição. Então, a Urbana vem atuando para melhorar as condições de trabalho dos seus trabalhadores, apesar de já atender o mínimo legal. Não quer dizer que nós não possamos fazer mais. E várias são as situações, infelizmente, como eu disse, pelo passivo que a Urbana tem, de só em dívidas trabalhistas de natureza previdenciária e FGTS, soma mais de 140 milhões de reais, nós temos dificuldades em realizar algumas contratações. Um exemplo é o protetor solar, muito bem citado pelo nosso colega Paulo. Nós fizemos a contratação do protetor solar ano passado com uma empresa que participou de um processo, ganhou o processo e simplesmente disse que não entregaria o produto. Nós ajuizamos uma ação contra essa empresa. Nós contratamos uma empresa no ano de 2013, no final, com um contrato com vigência de 1 ano, para a realização dos ASOS, dos atestados de saúde ocupacional. A empresa começou o serviço e não realizou. Nós ajuizamos uma empresa, ajuizamos contra a empresa, conseguimos uma liminar determinando que a empresa retomasse o serviço e ela não retomou. Hoje contratamos o SESI, uma instituição séria e idônea, para terminar esse serviço. A mesma coisa aconteceu com ferramentas. Nós contratamos ferramentas, a empresa simplesmente propôs uma ferramenta e entregou outra. Mandamos devolver as ferramentas, ajuizamos uma ação contra a empresa e estamos aguardando posicionamento judicial. Já contratamos outra empresa para fornecer as ferramentas. Então, existe uma dificuldade natural do serviço público em realizar essas contratações, em manter esse padrão de serviço para os trabalhadores. Infelizmente, mas o que ninguém aqui pode afirmar é que que alguém está sendo forçado a trabalhar sem as condições mínimas de trabalho. Todos os trabalhadores, até foi um compromisso firmado junto ao Ministério Público do Trabalho, que estão sem EPI, não estão sendo encaminhados por trecho. Isso é uma verdade que ninguém pode negar. Ninguém está sendo compelido a trabalhar sem os equipamentos de proteção individual, estabelecidos no LTCAT, no PPRA e nos demais documentos relativos a isso. Então, a empresa vem sofrendo dificuldades até que ela recupere essa engrenagem que é falha. A engrenagem do serviço público ele precisa começar a funcionar para que possamos... Um minuto. Para que possamos dar efetividade a essas contratações que são necessárias para garantir as condições mínimas de trabalho. Então, a mesma questão vale para uniformes, que a gente tem dificuldade na contratação, os ônibus, que já está, o processo demora em torno de 7 meses já e ainda não concluiu, então a gente ainda continua utilizando os ônibus antigos, e entre outras situações, pontualmente, que a gente pode até eventualmente discutir. E só uma questão de esclarecimento. Todas as mudanças salariais de condições de trabalho, elas têm que respeitar a legislação e são discutidas no âmbito do acordo coletivo de trabalho, como, por exemplo, a substituição do auxílio coleta por adicional de produtividade, os reajustes salariais, todos são discutidos no âmbito do Ministério do Trabalho
junto ao sindicato da categoria. E, em 2013, inclusive, houveram representação dos trabalhadores que presencialmente participaram das negociações, que foram voluntariamente ao Ministério do Trabalho e participaram das audiências de negociação. Então, por parte da Urbana, todo o procedimento é feito conforme a regra estabelecida pela CLT e pelo Ministério do Trabalho das suas audiências. Não há qualquer sigilo na forma como nós tratamos o tema. E, por fim, o material que é dispendido aos trabalhadores é tão somente aquele previsto no LTCAT, no PPRA, nas ANRs do Ministério do Trabalho, a fim de atender às condições de segurança do trabalho dos trabalhadores. Então, se nesses documentos há a previsão do óculos, eles são fornecidos. Se não há, hoje não há condições, diante de todo esse contexto da Urbana, de a Urbana fornecer equipamentos além daqueles que ela está obrigada a fornecer, por uma grave situação financeira da empresa, como eu já narrei, e que é do conhecimento de toda a população de Natal. Então, com isso, eu tento dar uma explanação, ofertar uma explanação geral da situação da Urbana, para que a gente possa, eventualmente, debater algum ponto específico e esclarecer alguma necessidade. Obrigado. Agradecemos, doutor Leonardo, pela explanação. Antes de chamar o próximo, conforme nós definimos aqui, representação da OAB, tem alguns problemas que eu pediria que Vossa Excelência puder anotar para a próxima oportunidade, em relação a concurso que é feito e não são chamados, aposentados, colegas que se aposentam, mas continuam trabalhando, ou seja, aposenta e volta para trabalhar. Enquanto isso, está tirando ali uma vaga, uma eventual vaga de um novo concursado. As condições de trabalho em relação, em especial, ao protetor solar, o senhor colocou aí uma questão, uma querela com a empresa, um problema com a empresa, mas se não resolver, e vai resolver quando? Aí o trabalhador vai ficar sendo exposto ao sol, aos raios solares, ao câncer. Eu digo isso porque eu tirei recentemente 3 cânceres de pele, 3, e foi sol, e eu longe de ter a exposição solar que vocês têm. Então se preparem aí, não estou desejando mal a ninguém, mas pode se preparar, que o futuro é isso aí, câncer de pele, não tem outra coisa, não tem outra, é naturalíssimo isso. Inclusive eu perguntei ao médico, disse, mas há muito tempo que eu não sou mais exposto ao sol, mas o câncer de pele não aparece na hora que você se expõe ao sol, não, pode aparecer 20 anos depois. Aí eu me lembrei quando eu era adolescente, né, ia para a praia, ficava muito exposto ao sol e tal. A questão dos banheiros que o senhor colocou, claro que eu acho que ninguém quer aqui que espalhe banheiro por toda a cidade, mas que tenha regionalmente, por área. A gente conhece outras capitais que trabalham assim, como por exemplo Belo Horizonte faz isso, por bairro, por região. O que não pode é não ter, a pessoa precisa fazer uma necessidade, e tem que ir ou no mato, ou vai ali no mato mesmo, ou procura a casa de uma pessoa, procura uma escola, então não tem. Para além disso, as ferramentas, você termina de fazer o trabalho ali, aquele trabalho não deu para você limpar aquela rua, aquela região durante um dia, precisa vir no outro dia, e deixa as ferramentas onde? Aí está sendo pedindo favor para guardar ferramenta em casa de alguém, em local, escola, em creche, não sei o que lá, porque não tem. Então é o mínimo, isso é o mínimo, não é possível que não se resolva isso. Os trabalhadores, pelo menos que conversaram comigo, não pediram nada assim, de ultra importância que não se pudesse resolver. Na nossa opinião, falta mesmo vontade política de fazer, é querer fazer, né? Porque, não, como é gari, vai de qualquer jeito. Eles não vão dizer nada mesmo, é gari mesmo, está aí. Então, e não é assim, é um trabalhador como qualquer um de nós. Queremos registrar a presença do colega vereador Cabo Geoás, se encontra presente aqui. Quando Vossa Excelência quiser falar, só dê um sinalzinho para a gente colocar aqui na vez. E queremos também justificar a ausência da vereadora professora Eleika, que ela justifica aqui em razão de ter compromisso agendado anteriormente. Por essa razão ela não pode
não pode vir. Registrar a presença também de Josias Soares da Silva, auxiliar de serviços correlatos, Carlos Eduardo Rego de Oliveira, Garida Urbana, Jandir Martins Barros, auxiliar correlatos da Urbana, Carlos Barbosa dos Santos, auxiliar de serviços correlatos também da Urbana, Jobson Ismael, auxiliar de serviços correlatos da Urbana, André Luiz Souza Gari, agora me pegou, estava indo tão bem. Deixa eu pedir ajuda aos universitários aqui, como é que é? Artúrio? Artúrio, rapaz, que nome bonito. Você colocou um nome tão bonito que é difícil a gente ler, viu? Artúrio Simeão da Silva, isso é nome de rico, viu? Parabéns. Alan de Góes Costa, ou Alan. Francisco Jailton, Ailton de Lima? Isso. Auxiliar de Serviços Gerais, de Serviços Correlatos. Wagner Silva de Almeida, Gari. E depois a gente continua lendo aqui, como a presença está muito boa, efetiva, muita gente, a gente vai lendo aqui gradativamente. Queremos então passar a palavra agora à apresentação, a representação da OAB. Senhor presidente, pela ordem. Doutor Renato Rodrigues, representando aqui a Ordem dos Advogados do Brasil. Antes, vereador Cabo de Oás. Você vai falar? Sim. Vamos concluir aqui a mesa, aí a gente abre para o... Eu queria a compreensão de Vossa Excelência e dos demais componentes da mesa, diante dessa situação do sistema penitenciário, essa crise que está acontecendo. Está marcado agora para as 10 horas, ou seja, já passou, né, o horário, uma mobilização dos agentes penitenciários na Praça 7 de Setembro, e eu me comprometi de estar presente. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de promover essa audiência pública. Conta com o nosso apoio. Sempre que nesta casa estiver sendo debatido assuntos de relevância para a valorização dos trabalhadores, para a construção dessa cidadania, da dignidade dos trabalhadores, estaremos sempre em apoio e sempre presente. Recebemos esta comissão de garis e correlatos em nosso gabinete, deixamos o nosso mandato à disposição desses camaradas, até para buscar, né, uma interlocução com a Urbana, e deixamos aqui esse registro, não é, de nos colocar sempre à disposição. Parabenizar o representante da Urbana, assessor jurídico da Urbana, isso, e que fez suas explanações, garantindo esse mínimo de condições de trabalho para os profissionais que exercem esse papel de tão importância para a nossa cidade, e também se comprometendo que as condições podem e devem cada vez mais melhorar para esses profissionais. Então, registro aqui a Vossa Excelência, parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa, e já pedindo desculpa aos demais representantes da mesa em não poder continuar e acompanhar a fala de todos, e também aos participantes dessa audiência pública, tendo em vista que nós vamos ter que se ausentar para participar desse ato dos agentes penitenciários. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cabo de Oás. Leve também a nossa solidariedade lá a essa mobilização dos agentes penitenciários. Com certeza a Câmara estará bem representada na figura de Vossa Excelência. E obrigado por sua presença. Eu sei que se não houvesse esse compromisso, Vossa Excelência iria ficar conosco aqui. Quero também aproveitar para justificar a ausência da vereadora Júlia Arruda, que neste momento está ocorrendo que ocorre nesta quinta-feira em razão de estar representando esta casa na 6ª edição da Feira de Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte, FEMPTUR, e que logo após me farei presente para prestigiar a importância. Então, a vereadora Júlia Arruda está participando deste evento, também representando a Câmara, e justifica que logo após, se ainda houver tempo, ela virá participar aqui da continuidade da audiência. Passamos agora, então, ao doutor Renato Rodrigues, representando a OAB.
Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o vereador proponente, Sandro Pimentel, estendendo as saudações aos vereadores desta casa e aos servidores. O meu colega advogado Leonardo Lopes, representante da Urbana, diretor jurídico daquela companhia, ao representante dos empregados, senhor Paulo Luiz, doutor Alexandre Érico, representante do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Ileana Leiva, procuradora do Ministério Público do Trabalho, membros de associação, dirigentes sindicais, estudantes, interessados. Bem, a gestão do presidente Sérgio Freire, que com muita honra aqui represento, tem procurado participar dessas audiências públicas, especialmente que envolvem as temáticas relacionadas aos direitos sociais. Incansavelmente temos procurado marcar presença para poder atuar como um ponto do norte e equilíbrio nessas situações que são delicadas, tanto para a empresa como para os seus empregados. No entanto, como se trata de um caso e situação peculiar, inclusive de proteção constitucional, lá previsto no artigo 7 da Constituição, meio ambiente, trabalho sadio e seguro, especialmente por isso, nós não podíamos jamais se afastar desse debate. Mas eu gostaria da atenção dos senhores para o que eu vou dizer aqui. A nossa participação nessa audiência pública, ela está adstrita a um caráter isonômico. Não existe aqui um direcionamento em favor da companhia e nem existe um direcionamento em favor dos empregados que a compõem. Pelo contrário, tentamos atuar como uma ferramenta e tentaremos atuar como uma ferramenta de equilíbrio para ajudar ambas as partes a chegar a um denominador comum. Se é que existe e se é que ocorre o que aqui narrou o representante de vocês, senhor Paulo Luiz, bem como atentamente ouvi o meu colega advogado Leonardo Lopes, e tenho certeza da realidade fática apresentada pelos dois, só nos resta agora atuar junto a vocês para que a gente possa tentar chegar a um denominador comum e poder, certamente, dentro da dificuldade que a companhia enfrenta e dentro das dificuldades diárias que vocês apresentaram pelo representante, poder, sem sombra de dúvida, chegar a um consenso na melhor forma de desenvolver o trabalho. O pleito de vocês é muito justo, a causa é nobre, e é para isso que esta Casa Legislativa é constituída, representa o interesse do povo. E, por outro lado, a Ordem dos Advogados do Brasil, como instituição que mais se assemelha a esses interesses e causas sociais, de forma coletiva, não só pró-empregado, mas também levando em conta a parte patronal, colocamos-nos de igual forma à disposição para poder, finalmente, e de forma, pelo menos, imediata, ajudá-los a dirimir esse conflito ora apresentado. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Muito obrigado, doutor Renato Rodrigues, aqui representando a OAB. A OAB que tem estado sempre presente aqui às audiências que é convidada. Nós queremos parabenizar a OAB exatamente por estar participando dos assuntos que dizem respeito ao povo, né, os interesses coletivos. Passamos agora então a palavra ao doutor Alexandre Érico Alves,
juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Bom dia a todos. Quero parabenizar e cumprimentar os integrantes da mesa, na pessoa do vereador Sandro Pimentel, e ao mesmo tempo agradecendo o convite em nome da direção do Tribunal do Trabalho e parabenizando pela iniciativa. Inicialmente, assim, gostaria de me situar na temática que foi escolhida como tema central dessa audiência pública, chamada de condições de trabalho dos garis. Mas me parece que aqui a coisa está mais adstrita especificamente aos trabalhadores da empresa urbana. Estou certo, vereador? Não é? Bom, porque se a gente fosse tratar aqui dos garis, nós sabemos que existem outras empresas, né, que atuam junto à administração pública, até de outros municípios, aqui da Grande Natal mesmo, que também presta esse mesmo tipo de serviço. Mas como é em relação aos trabalhadores da urbana, vamos lá. Eu estou aqui em nome do Tribunal do Trabalho como gestor do programa Trabalho Seguro. Esse programa Trabalho Seguro é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e que foi criado com o objetivo de difundir, junto à sociedade em geral, informações acerca das condições de trabalho, do meio ambiente de trabalho e da prevenção de acidentes, especificamente. Me parece que a problemática aqui, que envolve a temática da audiência, ela abrange assim, outras áreas que diz respeito ao relacionamento patrão-empregado enquanto urbana, enquanto trabalhadores. Mas em relação especificamente ao meio ambiente e à prevenção de acidentes, como também foi citado pelo representante dos trabalhadores, nós atuamos procurando difundir informações, mostrando as exigências legais, participando de audiências como essa, de palestras, seminários nas empresas, junto aos sindicatos, nas escolas, sempre passando essas informações. Além de também distribuir material didático com informações acerca do meio ambiente e da segurança do trabalho, e também realizando seminários e até visitando as empresas, como de fato ocorreu até na Urbana na semana passada. A minha colega, que também é gestora do Trabalho Seguro, doutora Simone Jalil, foi até vocês participando da Semana Interna de Prevenção de Acidentes e lá também transmitiu algumas informações. Fazendo aqui, às vezes, também da fala do doutor Renato, eu não quero tomar partido nem da empresa, nem dos trabalhadores. Mas quero tomar partido, sim, da legalidade, do que a lei determina e deve ser cumprido. Se existem determinações na lei para que a empresa adote medidas, né, que melhorem as condições de trabalho dos seus empregados, elas devem ser observadas. Logicamente que sempre fazendo uso do bom senso, fazendo uso de uma coisa razoável e proporcional. É evidente que, citando o caso dos banheiros químicos, eu acho que seria praticamente impossível colocar um banheiro químico em cada esquina. Até porque seria economicamente inviável e não haveria como ter o controle sobre a conservação e a manutenção desses equipamentos. Mas medidas alternativas que sanem essa necessidade, eu acredito que devem haver e devem existir. E acredito que, como o assessor jurídico da empresa falou aqui, já estão sendo adotadas. E, pontualmente,
caso essa omissão ocorra e haja algum tipo de prejuízo para os trabalhadores, os próprios trabalhadores, ou através de suas entidades representativas, podem e devem procurar as autoridades constituídas, fazendo denúncia e visando sanar esse problema. Nós sabemos que, especificamente, em relação aos garis, né, é um trabalho que é um trabalho muito, vamos dizer assim, específico, né, especial. E no dia a dia das ruas, né, para quem está em campo, fazendo a rota, como é costumeiro falar, o gari ele se depara com diversas situações que podem, né, gerar algum desconforto ou alguma ameaça à sua integridade física, sujeitos a acidentes com exposição a agentes físicos, químicos, biológicos, né? E que o uso efetivo do equipamento de proteção e os cuidados, né, com a prevenção desse tipo de acidente, obrigatoriamente, eles devem ser adotados, né? E o fornecimento dos equipamentos de proteção é uma obrigação da empresa, e o uso efetivo a empresa tem por obrigação também de cobrar do trabalhador. E esses equipamentos de proteção, né, eles devem ser fornecidos com as suas especificidades de acordo com a norma regulamentadora. Porque não adianta você colocar um equipamento de proteção na mão do trabalhador se ele já está vencido. Não adianta você colocar um equipamento de proteção na mão do trabalhador se você não orienta ele a como usar corretamente aquele equipamento. Então, a empresa tem essa obrigação legal. E, na via transversa, o empregado também tem por obrigação usar. E não pode ser recusado de fazer isso, né? Então, esse tipo de informação, nós do Programa Trabalho Seguro estamos transmitindo para a sociedade em geral. A cada ano o programa ele escolhe um foco para a sua atuação, né? Já trabalhamos com a construção civil, com os trabalhadores do transporte rodoviário, com os trabalhadores rurais, e esse ano agora, 2015, nós estamos iniciando a nossa campanha e vamos trabalhar com a aplicação da NR12, que é uma norma regulamentadora que trata do uso de máquinas e equipamentos. Todo lugar que existe um trabalho assalariado, o trabalhador ele está usando direto ou indiretamente alguma máquina ou algum equipamento. No comércio, na indústria, no trabalho rural, sempre as máquinas, né, auxiliam o trabalhador na sua lida. E desde a compra dessa máquina, as especificações dela, a instalação, o uso, né, os mecanismos de segurança da máquina, tudo isso é previsto na norma. E nós vamos trabalhar especificamente nessa área, mas não abandonando outras áreas, né, ou outras atividades que nós temos aqui especificamente na nossa região, porque o Brasil é muito grande e regionalmente a atividade econômica preponderante ela se modifica, né? Então nós do Tribunal do Trabalho estamos executando esse trabalho e estamos à disposição de todos os senhores, né, para participar dessas palestras, desses seminários, e sempre que convidados nós estamos presentes. E judicialmente, né, nós temos também feito um trabalho junto a nossos pares lá, nossos colegas juízes, sempre tratando dessa temática, porque o juiz e o Poder Judiciário, o Justiça do Trabalho, precisa estar informado e atualizado sobre todas essas questões, né? Porque, finalmente, se a coisa não se resolve administrativamente
negociadamente com o sindicato, com as categorias, vai terminar lá em um processo judicial. E lá nós vamos decidir sempre pela lei, sempre procurando fazer justiça. Ok? Agradeço a oportunidade e tenho todos um bom dia. Obrigado, doutor Alexandre Érico. Quero registrar a presença do vereador Adão Eridan. Dizer que quando necessitar, se houver necessidade de falar, dá um sinal aqui para a gente colocar na sequência, logo após a palavra, concluir a palavra aqui na mesa. Agora, a última a falar, concluindo aqui a presença dos nossos convidados, aqui à mesa, a doutora Ileana, do Ministério Público do Trabalho. Enquanto a doutora Ileana chega, vamos adiantando aqui a presença, anunciando a presença de Heloíse Christian, a aluna do curso de Direito da UFRN, pesquisadora do grupo de pesquisa da UERN, Cidadania, Participação Popular e Políticas Públicas, UFRN e UERN. Obrigado. Rapaz, vocês me deixam com... Mequis Tapache Gugel Praxedes. Rapaz, auxiliar de serviços correlatos. Depois eu vou perguntar a você onde foi que seu pai e sua mãe arranjou esse nome, viu? Wilson Caetano Medeiros da Silva, também Gari da Urbana. E agora? É Daniela da Sila Soares Barbosa? É algum nome? Depois me ajude. Francisco Duliano Câmara, Gari. Fábio Martins Francisco de Oliveira, também da Urbana. Na sequência a gente lê os demais. Com a fala agora da doutora Ileana. Bom dia a todos. Inicialmente me desculpo pelo atraso, porque eu estava em audiência na 4ª Vara do Trabalho, processo relativo ao Sindicato dos Vigilantes, em uma grande empresa de vigilância aqui no Estado. E os vigilantes são uma categoria, assim como os garis, que precisam de nossa atenção especial, porque também são muito sérias as condições de trabalho a que eles estão submetidos. E tanto os vigilantes quanto os garis sofrem de um mal que eu chamo da invisibilidade do trabalhador. Às vezes a sociedade não atenta para as condições indignas de trabalho desses profissionais, está tão acostumada com essas condições que acha que são normais. E eu cito um exemplo, no caso dos garis, do trabalho que os senhores executam fora dos caminhões, né? Segurando nos caminhões, presos na parte de fora, quando o correto seria que o coletor de lixo, o gari, ele só estivesse dentro da boleia do caminhão. Então, nós já temos caminhões mais novos em estados como São Paulo, em que é totalmente proibido que o gari fique atrás, pendurado no caminhão. Essas condições dignas de trabalho, elas têm que começar a serem destacadas e impostas pelo poder público. O poder público deve dar o exemplo. É por isso que hoje também se discutirá nessa casa a questão do transporte coletivo, como várias audiências têm sido feitas em relação ao transporte coletivo, que o Ministério Público recomendou ao poder público que na licitação do transporte coletivo exija que os ônibus sejam novos, em boas condições de uso, tenham um motor traseiro para que não haja ruído em cima do motorista que prejudica a sua saúde, para que haja ar-condicionado, condições decentes, tanto no transporte dos passageiros, quanto para o trabalho dos motoristas de ônibus. Então, não se está falando aqui em utopia, mas em situações que em outras capitais já existem. Então, a partir disso, o poder público, ao licitar o serviço, deve observar esses parâmetros mínimos para admitir que qualquer ônibus circule em Natal. Da mesma forma, deve o poder público, essa casa tem um papel muito importante de exigir isso, que os caminhões de coleta de lixo de Natal observem o que há de mais moderno no Brasil e no mundo, no sentido de não se permitir que o gari seja transportado junto com o lixo, aspirando o cheiro, o odor daquele lixo e em condição insegura. Muitas vezes, e nós já ouvimos trabalhadores lá no Ministério Público do Trabalho, até na hora de se pendurarem ali e de fazerem também a retirada do lixo, muitos ferem as mãos. E a luva, mesmo sendo uma luva grossa de raspa, não impede que, com o impacto, o trabalhador perca o dedo.
Há um mês atrás, eu ouvi um trabalhador no Ministério Público do Trabalho, de uma das empresas terceirizadas, que perdeu o dedo. E o dedo dele ficou dentro da luva. E os colegas, na hora da confusão, procurando essa luva, ainda levaram a luva para o Valfredo, mas não tinha mais jeito de costurar aquele dedo, e ele perdeu realmente um dedo por conta do equipamento, da forma de transporte, da rapidez com que tem que sido feito o transporte. Então, o poder público tem que atentar muito também para essas condições, porque até parar em fila dupla, o fato do cidadão parar em fila dupla, tem prejudicado a coleta do lixo e causa mais acidentes, né? Então, nesse programa de prevenção de riscos, de melhoria das condições de saúde dos garis, é preciso que a Urbana e todas as empresas terceirizadas tenham um SESMET, um serviço especializado em saúde e medicina do trabalho eficiente. E que esse serviço, ele tenha realmente a missão de cumprir um PPRA. O que é um PPRA? É um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Um PPRA bem feito, encomendado ao SESI ou a uma empresa especializada, que faça a correta análise dos riscos, é o primeiro passo para melhorar as condições de saúde e segurança. Então, nesse PPRA, devem ser analisados os fatores que comumente são analisados, que o risco que o lixo tem, de fatores de riscos biológicos, né, de contaminação, mas também vê a questão do ruído do motor. Quanto mais sobrecarregado um caminhão que vai, por exemplo, recolher o entulho, deve haver uma carga máxima para aquele caminhão carregar. Quanto mais sobrecarregado, e dependendo do tipo de entulho, maior o ruído. Então, eu não posso só fazer uma análise do lixo como agente que traz riscos biológicos, mas ver toda a questão do entorno, né? Do ruído, da questão das vias públicas, se tem local para parada, para refeição, se tem local para as suas necessidades fisiológicas, porque a retenção de urina vai causar problemas urinários, né? Infecções urinárias para esse trabalhador. E então, além da análise dos riscos no PPRA, a empresa tem que ter um programa de controle médico de saúde ocupacional, que se chama PCMSO. Significa que esses dois programas andam integrados. Se identifica quais são os riscos inerentes ao trabalho de garis, e a partir desses riscos, os médicos vão fazer exames médicos específicos. A gente não escolhe, vai entrar lá na Urbana, vamos fazer uma admissional para saber se tem HIV. Não pode, não é isso, não é esse o foco. Vamos fazer um admissional rápido, vamos ter um raio-x do pulmão. Independente dos riscos, não se pode fazer um programa de controle médico ocupacional. Eu tenho que ver quais são os riscos a que estão sujeitos aqueles garis e fazer o monitoramento da saúde. Então, até os exames médicos periódicos, eles dizem respeito aos fatores de risco. Se o fator de risco é sujeição do trabalhador a ruído, eu tenho que pedir uma audiometria. Se o fator de risco é submissão de trabalhadores a gases tóxicos, tenho que fazer exames respiratórios. Então, uma forma do SESMET e do próprio sindicato, né, dos sindicatos, cobrarem da Urbana e das outras empresas um correto programa de controle médico de saúde ocupacional, é que os médicos façam um relatório que diga de que adoecem os garis. Se nós formos procurar a literatura especializada, já existem estudos da Fundacentro. Fundacentro é uma fundação ligada ao Ministério do Trabalho, que estudou a situação dos garis em São Paulo. Estudos da Fundacentro e estudos de estudiosos no mundo inteiro trazem o diagnóstico do que adoecem os garis. Eles adoecem com gripes, porque a imunidade baixa, né, até problemas socioeconômicos, de alimentação, fato de ter que correr muito, de ser uma atividade exaustiva, baixa imunidade, então eles têm gripe. Tem muitos problemas gastrointestinais, problemas nas vias aéreas, tuberculose, bronquites, né? Problemas de lombalgia. Como é que o SESMET dessas empresas, ao elaborar e implementar o PPRA, vai tratar essa questão das lombalgias? Eu sempre digo que há uma grande injustiça com a classe trabalhadora quando estamos em julgamento ou estamos analisando, seja um julgamento formal no tribunal, seja um julgamento no dia a dia, os juízos de valor que as pessoas fazem, que dizem, mas fulano está com lombalgia, depois dos 40 anos, todo mundo vai ter problema de coluna. Todo mundo vai ter algum problema de saúde algum dia, mas a precocidade desse adiamento, a forma desse adoecimento e a forma como ele se manifesta vai depender do tratamento, desse monitoramento que o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tem que fazer. E das atitudes da empresa. Qual o tamanho do saco de lixo? Como é que nós podemos ter uma educação continuada com a população de Natal, com os condomínios, para fazer a coleta domiciliar? Eu me lembro que em 2009 eu chamei a Urbana lá no Ministério Público do Trabalho
trabalho querendo uma coisa simples, que o Ministério Público, como órgão público, fizesse uma coleta seletiva. E o que é que nós poderíamos ajudar? O material que nós utilizamos, depois de devidamente triturado, muito papel à época se usava, ainda não havia o processo eletrônico. Como é que nós faríamos para doar para uma associação de catadores? E a Urbana diz que tem um programa de educação e coleta seletiva. E foram as moças lá explicar esse programa para a gente. Se esse programa, que é um viés, né, de atuação da Urbana, que ela tem um dever de fazer, realmente funcionasse, se nós tivéssemos uma coleta seletiva em Natal, isso não diminuiria também o peso para o gari? A forma como o lixo é coletado, os sacos se partem, eles têm que correr atrás, fazer aquilo que chama da feirinha, que é recolher o que cai no chão. Né? Isso aí, a população coloca de qualquer forma o lixo, então tem que haver, junto com a atuação da Urbana em prol da saúde dos trabalhadores, também ações relacionadas à gestão do lixo no município, porque essa má gestão do lixo impacta na saúde do trabalhador do lixo, impacta na saúde de toda a coletividade. Então, muitas lombalgias entre esses trabalhadores, muitas doenças de pele, justamente porque o lixo cai no chão, porque o lixo é mal acondicionado. Então, são dermatoses, eles se ferem, têm escoriações, né? E tudo isso, trabalhar num ambiente em que há baixo reconhecimento social, baixo valor social do seu trabalho, leva muitos deles ao alcoolismo crônico. Então, nós já debatimos há 3 anos atrás na UNP, um grupo de estudo, como fazer para combater o alcoolismo entre os garis. Não é? Porque muitas vezes o alcoolismo não é má formação ou porque quer beber, é até uma fuga por conta de problemas neuropsiquiátricos. Para os senhores terem uma ideia, hoje o Brasil está altamente preocupado, a Previdência Social está altamente preocupada com a quantidade de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Se nós formos falar de acidentes de trabalho no Brasil, em primeiro lugar estão os acidentes típicos, em que há lacerações, perdas de membros, mutilações. Depois nós temos as lesões por esforço repetitivo, que também acometem os garis, porque eles fazem movimentos repetitivos. E temos os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, há muitos relatos de transtornos mentais, demências, neuroses, psicoses entre os profissionais garis, né? Além dos acidentes típicos com resíduos cortantes, quedas do veículo. Então, há um quadro de riscos muito grande que precisa ser melhor trabalhado pela Urbana e pelas empresas prestadoras de serviços terceirizados. Os SESMITs têm que funcionar melhor, integrar o PPRA e o PCMSO. Um instrumento que tem sido usado muito hoje é a análise ergonômica do trabalho, porque quando se falou aqui que vai haver o pagamento de uma produtividade para o gari, então você está estudando no cálculo dessa produtividade quanto é que cada gari pode carregar de peso por dia? Porque hoje nós temos, por exemplo, feito pelo SESI, análise ergonômica de trabalho no setor de hotelaria, dizendo quantas camas uma camareira deve, no máximo, pode arrumar por dia, porque fora desse padrão gera o adoecimento e problemas lombares nos trabalhadores. Da mesma forma, teria que se fazer uma análise ergonômica do trabalho e saber quanto de peso cada trabalhador pode carregar. Quer dizer, o que faz a coleta de entulho, dependendo do tamanho do entulho, do peso, quantas pessoas devem compor aquela equipe? Então, essas são questões que têm que ser debatidas. E eu conclamo, né, os que nos ouvem e os vereadores dessa casa, que o o vereador Santo Pimentel leve o resultado dessas audiências para os seus pares, o vereador Adão Eridan aqui presente, que é preciso que se pense na licitação de lixo em Natal, também o que está se pensando na licitação de transporte. Veículos decentes. Né? Não é possível que nós continuemos com esses veículos, os trabalhadores pendurados. Isso tem provocado muitos acidentes. Só rapidamente, para relatar o que tem se passado na cidade de São Paulo, a frota de caminhões em São Paulo vem sendo substituída por caminhões novos, que tem como elemento chamativo a cabine dupla para o transporte dos coletores de lixo até o setor de trabalho, a fim de que não viajem no estribo ou sentados no colo dos colegas dentro da cabine do motorista, como já foi relatado. Né? Alguns veículos, desses que estão sendo exigidos pelo município de São Paulo e pelas cidades do interior de São Paulo, são dotados de mecanismos de segurança na parte traseira do caminhão. Já houve relatos de que, dando ré em rua que não tem saída, o coletor foi atropelado pelo motorista de caminhão sem o saber, né? E os colegas na frente, correndo para carregar o lixo, nem viram o atropelamento
do terceiro colega, né? 2 colegas à frente não viram o atropelamento do terceiro. Então, nesses veículos, há mecanismos de segurança na parte traseira do caminhão, para ocasiões onde surgem elementos de perigo de acidente para os coletores, quando os próprios coletores podem paralisar os movimentos do leme do caminhão e, simultaneamente, com alarme, avisar o motorista que a coleta deve ser paralisada naquele momento. Então, há mecanismo, como diz o doutor Alexandre Érico, nós estamos nesse ano trabalhando a implementação da NR12, que é uma norma de saúde e segurança em máquinas e equipamentos. Né? Mas há um viés também para segurança em transportes. Né? Eu quero encerrar dizendo que aqui se falou da questão da legitimidade sindical. Esse tema, ele é muito importante porque é a partir da legitimidade do sindicato que se vai firmar acordos e convenções coletivas de trabalho, não só sob o ponto de vista do piso salarial, das condições de verbas trabalhistas, mas das condições de saúde e segurança do trabalho. Nós temos chamado insistentemente os sindicatos para inserirem nas convenções coletivas de trabalho cláusulas de saúde e segurança do trabalho. Então, eu dou mais uma vez o exemplo de São Paulo, porque eu trouxe aqui para entregar para o vereador Santo Pimentel um livro que é sobre a atividade de coletores. E esse trabalho da atividade de coletores, ele foi solicitado pelo sindicato dos trabalhadores da limpeza urbana do Estado de São Paulo. Quer dizer, o Sindicato de Trabalhadores utilizou os recursos que recebe da contribuição sindical, da mensalidade sindical, para encomendar à Fundacentro um estudo, um quadro sobre as condições de saúde e segurança dos garis. E assim poder chegar para o poder público e exigir as medidas a cargo do poder público, poder chegar às empresas e exigir as medidas a cargo das empresas. Então é preciso ter esse diagnóstico. E isso é uma missão da entidade sindical. Qualquer acordo ou convenção coletiva de trabalho, e ao fato aqui denunciado, nós já recebemos denúncia no Ministério Público do Trabalho, será averiguado, é necessário que haja a concordância dos trabalhadores para a assinatura do acordo coletivo de trabalho. Portanto, os trabalhadores têm que comparecer a uma assembleia onde anotem seus nomes e seus CPFs. Nós temos recomendado ao Ministério do Trabalho que só arquive acordo ou convenção coletiva de trabalho quando houver o nome e o CPF do trabalhador. Por quê? Chegou a nós atas de assembleia que tem N nomes, são páginas e páginas com nomes de trabalhadores, mas quando nós fomos pesquisar a origem, não eram trabalhadores daquela categoria profissional. Então, infelizmente, nós temos isso, enquanto nós temos louváveis... Nós temos sindicatos que merecem louvor na atuação da categoria, nós temos outros que não merecem isso. Então, o Ministério Público do Trabalho, com muito pesar, já teve que entrar com ação para a destituição de diretorias de sindicato, né? Por quê? Por muito pesar. Pesar de, em vez de eles estarem defendendo os trabalhadores, eles estarem com interesses outros. E a origem disso, muitas vezes, está numa ata de assembleia fraudada. Então, é preciso que os trabalhadores passem a exigir, nós temos solicitado do Ministério do Trabalho, que as atas das assembleias tenham ou a matrícula, ou o nome, ou o número do CPF do servidor, porque através disso nós podemos checar, um a um, se cada um daqueles que estão na ata são pertencentes à categoria. Nem que demore muito tempo para a gente fazer essa checagem, mas no momento que se fizer, vai se ter a compreensão de que aquele sindicato não tinha legitimidade. A legitimidade, ela é auferida pelo fato... Para se firmar acordo ou convenção coletiva, é aferida pelo fato de ter comparecido à Assembleia número de trabalhadores suficientes para ratificar, para confirmar aquelas propostas que o sindicato vai levar para a classe patronal para firmar o acordo coletivo, certo? Então, nós não temos nenhum juízo de valor no momento a respeito dos fatos denunciados, eles foram recentemente também denunciados ao Ministério Público do Trabalho, nós iremos averiguar essa questão. E, quando averiguarmos, faremos a proposta conciliatória, como sempre faremos. Se for realmente verídico o fato, se ingressa com a ação na Justiça do Trabalho, a palavra final a respeito da validade ou invalidade de um determinado instrumento coletivo, de um acordo de convenção coletiva, é sempre dada pelo Poder Judiciário. Tanto que é um aspecto que eu faço questão de relatar, inclusive pelos nossos telespectadores aqui presentes, é que nós temos sempre falado que não se pode pegar o acordo e a convenção coletiva e dizer assim, ele é lei igual à lei. Ora, se até a lei ela pode padecer de uma inconstitucionalidade, um acordo e uma convenção coletiva que estiver em desacordo com a lei, ele é passível da declaração da sua
nulidade pelo Poder Judiciário. Então, o que é importante sempre é que as entidades sindicais busquem o consenso com a categoria, expliquem exaustivamente. Um aspecto que foi destacado, vereador, nesse livro que eu vou deixar com o senhor, é que na categoria nós sabemos o baixo grau de instrução. Então, tem que haver nos sindicatos, né, todo o cuidado de explicar bem como é que são as cláusulas, quais são as repercussões das cláusulas, e até uma diretoria específica para assuntos de educação, financiamento de bolsas de estudo, procurar melhorar a capacidade de compreensão dos membros da categoria, porque só com a educação a gente se torna realmente sujeito, né, de interpretar os fatos da vida, de entender o que está se discutindo no acordo de convenção coletiva. Né? Ninguém deve querer ser massa de manobra, todo mundo sabe que só a educação pode libertar, né, e trazer novos rumos. Toda categoria profissional tem sua dignidade, mas nós sabemos que algumas delas não têm, pelo baixo grau de instrução, às vezes, a compreensão dos fatos. Então, é uma missão do sindicato também trazer o aspecto educacional para os seus associados. Então, eu desejo aos senhores que, a partir dessa audiência, tomem consciência de que podem reivindicar, inclusive ao poder público, melhoria na licitação do lixo, para que também os carros coletores tenham condições mais dignas para facilitar o trabalho dos senhores. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ileana, sempre muito oportuna, sempre muito esclarecedora as suas explanações aqui na Câmara. E eu quero dizer que é com muita satisfação que eu recebo aqui essa contribuição, como bem disse a doutora Ileana, patrocinada, paga, né, um estudo pago pelo próprio sindicato. Né, que bom que isso sirva de exemplo para que outros façam o mesmo. Então, a gente acaba de receber e eu coloco à disposição também, inclusive para poder reproduzir 1 ou 2 exemplares desses, né, para os colegas poderem, que tiverem interesse, e para o próprio sindicato também, o Sindilimp, o eletrônico, ótimo, melhor ainda. Então a gente reproduz, porque é um belo material que acredito que inclusive a direção da Urbana deverá, imagino eu, ter interesse também de conhecer um trabalho de pesquisa muito detalhado, feito. Claro que em outro estado as realidades elas podem se alterar, mas de mérito, de foco central, né, do ponto de vista do direito e das peculiaridades que tem o trabalho do Gari, certamente será muito útil. Então, fica aqui os nossos agradecimentos e os nossos parabéns aí ao Ministério Público do Trabalho, representado aqui por doutora Ileana, que de fato, todas as vezes que vem, consegue dar aula aqui para a gente. Espero que a senhora venha muito mais vezes, trazendo o seu conhecimento e a sua sabedoria. Inclusive, a doutora Ileana tocou num assunto que os colegas têm falado. As assembleias não podem ser só informativas, né? Não existe assembleia informativa. Eu vou chegar na assembleia, reunir um monte de trabalhadores e dizer, ó, eu já firmei o acordo disso, ponto. E cadê o direito do contraditório? Cadê o meu direito de dizer, ó, eu sou sindicalizado, eu quero falar? Eu não concordo. Mesmo que seja eu sozinho discordando, que eu seja derrotado no voto, mas é o meu direito. Acontece aqui na Câmara, quantas vezes a gente tem debates importantes aqui de projetos, de lei e tal, que às vezes um vereador vota sozinho. Os outros, todo mundo conta, mas é o direito dele de votar como ele acha que está melhor. E nem sempre, né, nem sempre as maiorias, no final de tudo, ao longo do tempo, nem sempre as maiorias estão certas. Basta ver determinados políticos que são eleitos com recorde de voto e às vezes mostram durante o mandato que foi equivocado aquele voto. Quando às vezes outros que são eleitos com poucos votos, mas no decorrer do mandato, mostra-se que merecia aquela eleição. É claro que se respeita o processo democrático, é óbvio, mas nem sempre as maiorias estão com a verdade. E o que, quando a doutora Ileana abordou, um tema que a gente tinha falado já no início, mas ela abordou, obviamente, com muito mais propriedade, com muita qualidade técnica e jurídica e pesquisas e tal, em relação à necessidade do dia a dia mesmo. O Gari acaba hoje sendo impedido de fazer suas necessidades. Impedido, porque não tem onde, literalmente não tem onde. Ou bate numa porta ali, não é? E pedindo, pelo amor de Deus, um favor para entrar, ou faz no meio da rua, ou não faz.
O gari não tem direito a tomar um banho, tomar água, não é? Hora de almoço, intervalo de almoço, vou tomar um banho onde? Então não é a questão de ter um banheiro, não é a questão de ter um banheiro químico em cada rua ou em cada esquina. Ninguém está pedindo isso aqui. Não vi ninguém solicitando isso. Mas que haja uma estrutura mínima, um ponto de apoio básico necessário que proporcione o gari tomar um banho, trocar de roupa. Não tem direito, será? Tem que passar o dia todo trabalhando, suado, fedido. Não pode trocar a roupa ali, tomar um banho, trocar de roupa para entrar no ônibus. E as pessoas não ficam olhando de lado, vixe, que homem fedido, que mulher fedorenta, ninguém aguenta isso. Não é possível, isso é condição subhumana. O que nós dizemos é isso, é que são condições subhumanas. E a gente está aqui com esse objetivo central, é discutir exatamente essas condições. Então, anunciamos a presença de Cila Soares Barbosa, também estudante da UERN, pesquisadora do projeto de pesquisa, o mesmo projeto de pesquisa que nós já anunciamos aqui, né, no âmbito do município de Natal. Aí eu acho que é Almir Costa de Oliveira, é isso? Almir Costa de Oliveira, essa letra de doutor assim é difícil entender. O Wallace do Nascimento, Gari, Ronildo dos Santos, auxiliar correlatos, José Luiz, auxiliar de serviços correlatos, o Edson Medeiros, Gari, Luciano Brito da Silva, auxiliar de serviços correlatos, João Maria Nunes, Gari da Urbana, Paulo Gomes da Silva, motorista da Urbana. Inclusive foi uma outra reclamação que os colegas colocaram, é que o acordo coletivo, doutora Eliana, acaba sendo feito contemplando diversos setores da categoria. Não é? O motorista, o da manutenção, o mecânico, o do escritório, o administrativo e o que está na rua. Veja que as necessidades do dia a dia, rotineiras, são diferentes. O cidadão que está lá trabalhando, laborando, dando o seu máximo no escritório, no ar-condicionado, não é a mesma necessidade que tem o que está no sol. Claro, aquele que está ali não precisa do protetor solar, por exemplo, né? Mas o que está no sol precisa. O mecânico, o motorista, é diferente. Mas quando sai um pacote só, e aí acaba que a maior categoria dentro dessa representatividade que são os garis, acabam sendo eles a não ter direito de falar, a não ter a palavra, não ter o reconhecimento, né? Então é feito por atacado e acaba prejudicando esse setor. Essa foi a reclamação que eles colocaram muito. E agora eu vou ficar devendo. Queiroz da Silva, Deilson Queiroz da Silva. Não é porque você escreve ruim, não, é porque eu sou ruim leitor. Peter Luiz da Silva, Marcelo Garcia Pinheiro, Jaconias, é isso? Dos Santos Câmara, André Costa da Silva, Janai, é isso mesmo, né? Da Costa Pereira, Fábio Alexandre Barbosa e Aldair Lucena da Silva. Vamos agora passar para ouvir vocês. Tem 13 inscritos aqui. Eu sei, não gosto muito desse número 13, mas enfim, são 13 inscritos aqui que a gente vai passar agora. Antes nós já tínhamos dito antes que se chegasse algum vereadora que quisesse falar, tinha precedência, e se tivesse mais de um a gente ia alternar, certo? Então tem um colega aqui que está querendo falar, nós vamos passar para ele, e depois nós gostaríamos de ouvir, para fazer uma complementação das necessidades reais, Aldair, conhecido como Ronaldinho, né, ele vai pontuar aqui em pouco tempo também, 3 minutos, as necessidades reais. Nós já elencamos várias aqui, mas com certeza ele tem muito mais elementos. Então, passar a palavra ao vereador Adão Eridan, com 5 minutos. Depois a gente segue aqui a lista de 13 inscritos e a gente vai tentar dar conta de concluir antes das 14 horas. Porque tem sessão aqui, hoje tem audiência pública, que vai discutir. Inclusive, é bom que vocês saibam também, hoje a Câmara está fazendo audiência pública para discutir a licitação dos transportes coletivos de Natal. Então, quem puder ter a oportunidade de ficar ou avisar para alguém, divulgar para vir ou assistir em casa, é importante que diz respeito, com certeza, à necessidade de cada um de vocês aqui. Então, com a palavra, o vereador Adão Eridan.
Primeiro, bom dia a todos os garis, cumprimentar a todos da mesa na pessoa do propositor desta audiência, o vereador Sandro Pimentel. Quero dizer que eu estou nesta casa aqui desde 97, portanto, 5 mandatos, e em 97 quiseram fechar a Urbana, acabar com a Urbana, e eu fui um dos que me levantei aqui, juntamente com um grupo de vereadores, para que não fechasse a Urbana, porque era viável. E hoje vocês continuam lá na Urbana, e a gente continua aqui nesta casa, de 5 mandatos, como já falei, sempre dando apoio. E quero informar também para o vereador propositor que a Urbana poderia funcionar muito bem, mais ainda, e os garis ser bem tratados se recebessem a dívida enorme que o governo do estado deve, o governo federal também deve à Urbana, para comprar caminhões equipados, como falou aqui a doutora Eliana. Eu presencio muito, eu moro em Felipe Camarão há 32 anos e tenho muitos amigos aqui que trabalham na Urbana, na Marquise, todos que trabalham na limpeza, que a gente vê a situação deles trabalharem correndo atrás daquele carro ali à noite, de madrugada, meia-noite, 1 da manhã, e muitas vezes não são valorizados. Eu concordo aqui, muitas vezes vocês saem pegando aquele lixo e quando termina aquele trabalho, às vezes não tem aquele apoio para chegar até a sua residência. Não tem, eu sei que não tem. Algumas pessoas reclamam muito, não tem aquele apoio necessário que deveria ter. Eu quero me colocar à disposição, qualquer projeto que venha beneficiar a Urbana, aos trabalhadores da Urbana, aos garis, pode contar com este vereador. Independentemente se o prefeito gosta ou não gosta. Eu estou aqui, graças a Deus e ao povo de Natal, nesses 5 mandatos, sempre aumentando a votação, e jamais votarei contra qualquer projeto que venha beneficiar cada um de vocês. Um bom dia a todos e conte sempre conosco. Boa sorte. Agradecemos ao vereador Adão Eridan. Queremos passar ao primeiro inscrito aqui, já anunciar o segundo para ir se aproximando, para a gente ganhar tempo, né? Esse aqui quer passar para esse. Tá. O Aldair, a gente pede que ele abra essa jornada agora de inscrições. Ronaldinho. Eu não sei por que Ronaldinho, porque joga bola, eu sei que ele não joga. Parece só fisicamente, mas jogar só pedra na lua, até onde eu sei. Depois vai ser Paulo Marcelino. Tá. Almir já está retirando aqui. Então a gente pediria que Ronaldinho, né? Pode ir lá, tudo bem? Fosse bastante direto nas questões mais específicas mesmo, para a gente ir adiantando. A gente agradece a presença de todos os garis e margaridas que estão aqui na Câmara Municipal. Agradecemos a presença do vereador Adão Eridan, que acabou de falar. O Cabo Geoás também esteve presente. Agradeço também a presença da representante do Ministério Público, Liliana, o representante da OAB e do representante do Tribunal do Trabalho. E último agradecimento a Sandro pela iniciativa, né? Nós formamos uma comissão e fomos em todos os gabinetes de vereadores, e quem teve a iniciativa de fazer essa audiência foi o vereador Sandro Pimentel, né? Agradecemos demais. Aproveito também para lembrar que também sou dirigente sindical, tendo em vista que o Sindilimp não veio, faço parte da diretoria do Sinsenat. Então, já que o Sindilimp não veio, falo também como dirigente sindical, representante dos trabalhadores aqui, dos garis e margaridas. Vou contar um pouquinho da história, rapidinho, porque o nome gari? Essa nomenclatura, sendo vereador, é, na verdade, o sobrenome de uma pessoa. Então, nós temos como nomenclatura de nossa atividade o sobrenome de uma pessoa, né? E isso aí aconteceu em torno de 1830, quando o Rio de Janeiro contratou um empresário chamado Arleixo Gari para fazer a limpeza pública do estado do município do Rio de Janeiro.
E aí o pessoal fazia a limpeza e tal, a turma do Gari, que o sobrenome era Gari, né? E aí pegou o nome Gari. Então, nossa atividade hoje tem uma nomenclatura que é o sobrenome de uma pessoa. Veja só que coisa, né? Que coisa estranha. Por que a cor da fada é laranja? Acho que se vocês assistiram os filmes americanos, antigos, vocês vão ver que a fada dos presos era laranja. Então, quem fazia a limpeza pública eram os presos, né? Eram os presos. É uma atividade hoje nobre, viu? Então, você vê como é a coisa. A grande condição de baixa, né, que se coloca os garis hoje. A outra história que eu queria falar é justamente sobre a questão do piso do gari, né, que é uma luta antiga nossa. Inclusive já está na Câmara Municipal a questão do piso do gari, que está no Senado Federal. O senador que propôs o piso do gari foi o senador Paulo Paim, e em torno de R$ 1.200, que nós achamos que esse ano iríamos conseguir, mas não conseguimos. Não tivemos oportunidade de discutir, certo, com o sindicato laboral, esse piso. Né? Acho que a valorização deve sim ser dada aos trabalhadores da limpeza urbana. Uma das condições de trabalho, alguns pontos aqui que eu queria falar, e eu observei, né, que está se falando muito da urbana. Eu vim aqui falar de gari, gente. Não vim aqui falar de urbana. E não só dos garis da urbana, mas também das terceirizadas, em geral. Entendeu? A gente observa que uma tendência de falar da urbana, vamos falar dos garis, certo? Então, um dos grandes pleitos nossos é o protetor solar, que está em falta, né? Nossa cidade é a terceira cidade no mundo com a maior incidência de raios UVA e UVB. Já existe caso, tem uma colega nossa que teve câncer na urbana, né? Que teve câncer. E aí a gente soube, ela fez o tratamento e ficou boa, graças a Deus, certo? Outra questão, falta de local para trocar de roupa, de tomar banho. Imagine só, você passa o dia trabalhando na coleta ou na varrição, na capinação, termina o serviço, não tem um local para guardar a roupa, não tem um local para tomar um banho, asseio. Aí, quando você vai para o trabalho, entra dentro do ônibus, as pessoas não querem nem chegar perto de você. Já começa por aí o grande problema da questão do gari, né? O assédio moral, vai ter outros colegas aí que vão falar. Existe, certo? Muitos encarregados, entendeu? Forçam o trabalhador a cumprir uma meta, sem ter condições. Tendo material, tendo ferramenta, beleza. Agora, se não tem... Entendeu? Nós queremos oferecer um serviço de qualidade para a população do estado, do município de Natal, porque são eles que pagam. São eles que pagam o nosso salário. Então, para que nós possamos oferecer um serviço de qualidade, temos que ter EPI, temos que ter as condições necessárias. A questão do banheiro químico, eu escutei a fala do assessor jurídico, será resolvida mediante no ônibus ter o banheiro. É um grande avanço, na minha visão, um grande avanço, isso aí, certo? E também já discuti algumas vezes com o Glauber, umas discussões até construtivas, né, na questão da cabine dupla, viu? Ano passado já tinha, né, batido um papo com o Glauber. Vamos colocar na licitação a cabine dupla, né? É melhor gastar do que ter um gari morto. Né? Acho que a visão tem que ser essa. Tem muitos trabalhadores lá na urbana, né, que se fala muito da urbana, que estão parados, certo? Sem EPI, certo? E também aguardando exames médicos, né? O ASO também. Então, assim, muitos querem trabalhar. Agora, não vão trabalhar sem o EPI, não. Sem a luva. É só uma luva. Mas é importante, gente. Uma luva é importante para o nosso trabalho. O concurso público é de fundamental importância que se faça um concurso público para mais garis na cidade de Natal, certo?
Se discute muito que não, terceirizou agora, as empresas terceirizadas vão dar conta, tudo bem, mas o concurso público é o meio mais eficaz na minha visão, de se dar um atendimento melhor à população. Nosso efetivo já está muito baixo. No nosso concurso de 2005, entrou pessoas graduadas. Tem colegas aqui que fazem direito. Tem colegas aqui que são formados em técnica de segurança. Então, quando nós entramos, houve aquele choque de cultura, que o pessoal mais antigo já não tinha esse discernimento, né? Então, por isso que chegamos aqui na audiência hoje, é a audiência histórica, viu? É a primeira audiência que fala sobre as condições de gari. Olha só que coisa, né? Olha só que coisa. Quero também aqui deixar já algumas perguntas para o pessoal da mesa. A questão da nomeação e posse dos concursados, né? Nós ainda não fomos nomeados nem empossados ainda. Então, eu queria depois até que, se vocês puderem, alguém da mesa possa responder esse fato, que desde 2005, que nós fizemos o concurso, não fomos nomeados nem empossados ainda do cargo. O cargo foi gari e auxiliar de serviço correlato. Na minha carteira lá, tem, e na carteira dos colegas aí, auxiliar de serviços correlatos. Como fazer essa fusão agora? Agente. Eu até entendo, viu, Leonardo? Entendo que deve se mudar até a nomenclatura. Agente de limpeza pública, vamos mudar para isso. Mas se eu fiz para um cargo, como é que vai ser feita essa mudança? Eu fiz para um cargo, eu não fiz para outro cargo. Entendeu? Então, Ministério Público. Então, queria que você já depois respondesse essa pergunta. A grande questão, né, que eu queria até que alguns colegas que estivessem presentes aqui, da Marquise, da Vital, para eles falarem também, que o pessoal lá, eles realmente é uma questão mais privada, né? Eles sofrem realmente um grande assédio lá para cumprir metas, entendeu? Não sei como é a questão da questão de banheiro químico para eles, porque imagine só, um homem dá um jeito, vai no poste, vai no mato, mas e uma mulher? Às vezes está naquele período de fim de mês, né? Às vezes está querendo urinar e não tem. Gente, imagina aí uma mulher, né, querendo urinar lá na enxada, que a mulher pega na enxada também, viu, doutora? Pega na enxada também. E, né, retendo a urina, a infecção urinária é recorrente lá. Está ali duas colegas nossas que podem até depois falar sobre isso, certo? E, para finalizar, né, para finalizar aqui a minha fala e dar oportunidade aos colegas a falar também, mais uma historinha para terminar. Uma vez eu estava trabalhando na rua Bom Pastor, capinando lá, capinando, e aí chegou um colega, chegou uma pessoa e disse: cadê o seu feitor? Aí eu: como é que é? Cadê o seu feitor? Eu não sabia o que era feitor. E aí, depois que ele perguntou a terceira vez, eu digo: rapaz, eu não sei quem você está procurando, não. Mas se for meu encarregado, ele está ali na frente, vai lá, procure ele. E aí eu andei procurando depois, né, um tempo eu procurei, que feitor, ele é um capataz. O feitor é ele quem supervisiona os escravos. Supervisionar os escravos. Acho que hoje não existe mais isso, né? Mas ainda nos tempos de hoje, certo? Nós somos tratados pela própria sociedade como escravos, certo? Então, assim, devemos valorizar, gente, essa profissão, porque, quer queira, quer não, a saúde da cidade depende de nós. A saúde da cidade depende de nós. Se nós não coletarmos o lixo, certo? O que vai acontecer? Choveu, entope bueiro, e aí alaga tudo, né? Então, eu agradeço novamente à mesa que nos representa aqui, aos colegas garis e margaridas que estão presentes aqui na casa. Infelizmente, não tem mais gente, Sandro, porque o pessoal está trabalhando, mas teria o triplo ou quadruplo aqui se o pessoal tivesse a oportunidade de vir. Agradeço, obrigado e uma boa semana a todos. Obrigado ao Daí Ronaldinho, que não joga bola nenhuma, mas ganhou esse nome aí.
dizer que não se preocupa. Essa é uma das audiências mais lotadas que eu estou vendo aqui na Câmara. Faz tempo, quer dizer, na verdade, nem me lembro que tenha tido uma mais cheia do que essa. Então, mais uma vez, garis aí estão de parabéns, esperamos fazer outras e outras e outras. Com a palavra, Paulo Marcelino Gomes, filho. Depois, já se aquece aí, Francisco Ailton. 3 minutos, aí eu só pediria agora que a gente vai ser um pouco mais rigoroso, porque o tempo tá, não é por mim não, porque às 14 horas já inicia aqui os trabalhos. Eu não ligo muito não, que eu não consigo ter tempo para almoçar quase sempre, mas o plenário tem que ser desocupado antes. Então, Paulo Marcelino, 3 minutos. Bom dia a todos, todos que estão presentes à mesa. Eu agradeço a oportunidade ao nosso vereador Sandro Pimentel de estarmos aqui hoje. E eu gostaria de começar a minha fala falando sobre o sindicato, o Sindilimp, que, para vocês terem uma ideia, não está nem aqui. E como nós, inclusive, fomos chamados em uma assembleia de vagabundos. Numa assembleia, o Fernando Lucena falou lá no microfone: os concursados são um bando, vocês são um bando de vagabundos. Está aqui nossos colegas aqui que não me deixam mentir. Inclusive atingiu até os que estavam em casa de férias, porque ele generalizou. Os concursados são um monte de vagabundos. É essa a visão que o sindicato tem nossa. Entendeu? E o acordo coletivo, ele é celebrado na surdina, juntamente com a empresa. Nós não temos acesso a informação nenhuma. Ele não divulga a assembleia. Tal dia, tal hora, nós estaremos convocando a assembleia para discutir o acordo coletivo. O que é que ele convoca? O resultado do acordo. Onde foi que os senhores já viram isso? A gente é informado do que já foi acordado. Fomos no sindicato, pedimos a minuta, o que nos foi negado. Inclusive, eles tiveram a cara de pau de dizer que não iam disponibilizar, porque se a gente tivesse acesso, atrapalharíamos nas negociações. Existe isso? Se interessa a mim, que sou trabalhador, e a empresa é conivente. A empresa é conivente. O que o nosso colega aqui, doutor Leonardo, falou, é muito louvável, mas não passa de teoria. Na prática lá, acontece tudo que nós estamos reivindicando aqui. Ah, mas a gente está fazendo isso, um estudo para contratar um ônibus com banheiro e tal. Ninguém quer banheiro em cada esquina, não. Os banheiros químicos são móveis. Que se faça um planejamento. Olha, nós vamos trabalhar, vamos mandar 2 turmas para esse trecho, um banheiro químico para 2 turmas. Às vezes as turmas passam 1 semana, 15 dias naquele bairro e o banheiro pode ficar lá. Entendeu? É uma coisa simples. O que é que falta na urbana? Gestão. O que é que falta na urbana? Pessoas capacitadas. Pegam cargos comissionados que trabalharam para vereador B, vereador A, aí arranjam a famosa boquinha na urbana. Tem, claro, a gente sabe que tem. O que é que acontece? Pegam pessoas incapacitadas. Como que eu vou pegar um supermercado, por exemplo, um açougueiro para tomar conta da padaria? Se o cara não sabe nem para onde é que vai. Isso acontece muito na diretoria, inclusive. Foi feito agora, o que é que aconteceu com a coleta? Os senhores presenciaram na imprensa o fiasco que foi a coleta na Zona Norte. Por quê? Questão administrativa. A falta de comprometimento e de conhecimento para se elaborar um planejamento para colocar o pessoal na rua, na Zona Norte. Nós temos na coleta o quê? Nome de aposentado, foi para a coleta. Nós temos no termo de opção que foi criado lá, nome de falecido. O cara que já trabalhou, faleceu e está lá no... Entendeu? Existe isso? Não existe. E é uma questão bem simples. Pegaram a lista, pessoas que estavam com o laudo médico, o SESMET, doutora, está, não sei, vocês podem me corrigir, até pouco tempo está sem médico. A senhora já viu um SESMET sem médico? O médico se aposentou, esperaram o médico se aposentar para depois tomar uma providência e colocar outro médico. E não viram isso previamente. Há mais de 1 ano. Então a gente tem pessoas que tem pessoas aqui que tem laudo médico e foi jogado para coleta. Entendeu? Tá aqui um presente aqui, ó. Foi com o nome para coleta, aguardando o médico. Pode.
Para vocês terem noção de como se encontra a Urbana hoje administrativamente. Não tem segredo. É uma empresa fácil de você lidar. A questão é que falta de conhecimento do gestor. Ele não tem, ele é jogado lá, um cego no tiroteio. Ele não sabe administrar, como é que ele vai administrar? Entendeu? Outra coisa, o que é que acontece muito? A empresa tem dívida? A empresa tem dívida? Tem. Nós aqui não somos culpados, não. Isso. A gente não tem nada a ver com isso. O EPI é do conhecimento da diretoria. O SESM está distribuindo EPI vencido. Luva de revestimento vencida. A diretoria foi alertada. Olha, esse material está vencido. Inclusive, inadequadamente. Distribui uma luva para o trabalhador que não é adequada para ele. Nós tivemos casos do trabalhador chegar lá com calo na mão, porque foi distribuída a luva para ele, ele chegou lá com calo, ele voltou. Isso pode gerar até um afastamento. Gera mais custo para a empresa. Se ele é diabético, aquele calo vai evoluir para uma doença pior. E ele pode até chegar até a ser afastado por tempo indeterminado. Entendeu? Outro ponto. Tudo bem, o trabalhador está sem EPI, ele está lá parado, ele não tem a obrigação de trabalhar. Mas o assédio existe constante em cima